quinto ensino de Jesus na oração do Pai Nosso. Vamos ler Mateus capítulo 6, versos de 9 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Ó Senhor meu Deus, estamos reunidos aqui, Pai, porque somos dependentes do Senhor, somos dependentes da sua palavra e precisamos, ó Deus, compreendê-la, para que tenhamos, ó Deus, uma vida aprovada diante do Senhor. Amém, Espírito Santo, fala aos nossos corações, fala a nossa alma, fala o nosso íntimo, transforma o nosso ser em nome de Jesus. Amém. E que todo espírito contrário, todo espírito opressor, que tenta povoar a nossa atmosfera, a atmosfera da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja, nós rejeitamos e ordenamos que saiam em nome de Jesus. Amém. E venha Espírito Santo com seus anjos e enche esse ambiente para a glória do nome do Senhor. Profetiza, ó Deus, em nossa boca a palavra que vá ao encontro da necessidade de cada um. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus resolveu ensinar os discípulos, não uma repetição de palavras, mas quando Jesus se propôs para dizer: vós orareis assim, ele começou a ensinar um estilo de vida, ele começou a ensinar uma maneira de viver, para que eles pudessem alcançar os resultados deles e que o próprio Deus estabeleceu. Então, Jesus apresentou o primeiro ensino. O primeiro ensino é a adoração, que diz: Pai, santificado seja o teu nome. Então, a nossa vida, ela tem que ser uma vida centrada, voltada, iniciada na adoração, porque a adoração é arma de guerra. Enquanto nós adoramos, as coisas acontecem no mundo sobrenatural. Então, Jesus disse: olha, em qualquer situação, comece adorando. E depois ele trouxe o segundo ensino, quando ele disse: venha o teu reino. Queridos, não podemos deixar que a necessidade humana, ela se coloque à frente dos interesses de Deus. Por isso ele disse: olha, a segunda parte da oração, então, primeiro você adora a Deus, agora você vai pedir pelo reino de Deus, pela obra de Deus, pela igreja de Deus, pelo crescimento do que Deus faz nessa terra, pelo resultado da obra de Jesus na cruz. É o reino de Deus. Depois ele trouxe o terceiro ensino, que é o ensino que se volta às nossas necessidades. Ele disse: agora você já adorou, já buscou em primeiro lugar o reino de Deus, agora vem as nossas necessidades, mais por uma questão de formalidade, porque ele já sabe que precisamos de tudo, mas nós temos necessidade de falar do que precisamos, do que nos aflige, do que nos preocupa, nós temos necessidade. Então ele disse: então fale agora. Peça o pão de cada dia, peça a provisão para todas as áreas da vida, seja ela espiritual, emocional, material, física. Ele diz: agora peça. Então o terceiro ensino. No quarto ensino, Jesus começa a nos ensinar sobre o perdão. E ele vai colocar: perdoa os nossos pecados. Nossos pecados ou nossas ofensas ou nossas dívidas. Então ele propõe esse ensino: olha, nós precisamos do perdão de Deus, porque a Bíblia fala que todos pecaram. Não é que todos continuarão pecando, mas que todos pecaram. E nós precisamos do perdão de Deus, porque sem o perdão de Deus, a nossa oração não flui, a nossa oração não chega até Deus. E agora chegamos ao quinto ensino, em que, ligado ao quarto, que é perdoa os nossos pecados, ele disse: olha, assim como nós temos perdoado aos nossos ofensores, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, assim como temos perdoado aqueles que nos ofendem. Porque, queridos, pecar é humano, mas perdoar
é divino. Nesse momento, Jesus começa a compartilhar com os discípulos a essência da divindade. Queridos, a oração ela cresce. A vida centrada na oração do Pai Nosso, ela cresce e chega nesse ponto de Deus compartilhar com o homem princípios da divindade. E nesse momento então, nós temos que tratar sobre o perdão ao meu próximo, aquele que me ofendeu, aquele que me deve, aquele que de alguma forma pecou contra mim, e também o perdão do meu próximo. Peraí, ele me ofendeu, mas eu agora preciso do perdão dele. É o perdão ao meu próximo e o perdão do meu próximo. Eu perdoo o meu próximo, e o meu próximo me perdoa. Agora é um perdão recíproco. E quando Jesus então estabelece essa questão, ele coloca aqui uma condicional: perdoa-nos as nossas ofensas, os nossos pecados ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então veja só, que muitas pessoas nos devem, muitas pessoas nos ofendem, muitas pessoas têm alguma coisa contra nós e dizem: olha, então o Pai, Ele vai nos perdoar na mesma medida em que nós perdoamos o outro. Jesus está ensinando isso, está dizendo: olha, você precisa perdoar, porque essa é a essência da divindade, poder perdoar o pecado do outro, a iniquidade. Então, o quinto ensino do Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, é a liberação de perdão a quem pecou contra nós, e o pedido de perdão às pessoas contra quem pecamos. Eu perdoo o outro, e eu peço perdão por aquilo que eu fiz. Queridos, talvez esse ponto seja o mais difícil de todos os ensinos que nós temos na oração do Pai Nosso. Veja só que esse tema foi incluído no ensino de Jesus, porque é impossível viver neste mundo que jaz no maligno sem que alguém nos ofenda, sem que alguém peque contra nós, ou que nós pequemos contra alguém, ou que nós ofendamos alguém, que alguém nos aborreça, ou que nós aborreçamos alguém. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, tantas vezes, meu Pai, vai haver sim esse tropeço, essa ofensa contra alguém, e alguém muitas vezes nos ofendem. Por isso que Jesus trouxe esse assunto, porque estamos nesse mundo, precisamos do perdão. Pecar é humano. Veja bem, querido, que pecar é humano não é uma justificativa, mas é o resultado do estado de um homem caído. Pecar é humano. Então, seres humanos estão sujeitos a pecar. Devemos observar que nós mesmos, muitas vezes, nós pecamos contra as pessoas com quem convivemos, principalmente familiares. Maridos contra esposas, esposa ofende marido, pais ofendem filhos, filhos ofendem os pais, irmãos ofendem irmãos, patrões ofendem funcionários, colegas ofendem colegas, pastores ofendem ovelhas, ovelhas ofendem pastores. Quer dizer, meu Deus, nós estamos sujeitos a esse pecado, porque nós somos humanos. Então, essas atitudes ofensivas, elas não são programadas, e elas nem são planejadas. Então, na maioria das vezes, nós fazemos isso por um descontrole espiritual, ou por um descontrole emocional, talvez por imaturidade, ou ainda por ingenuidade. Nós acabamos pecando contra uma pessoa. Mas por outras vezes, dependendo do nosso tipo de coração, dependendo da maturidade espiritual que alguém tem, esse pecado contra o outro pode acontecer por vingança, pode acontecer intencionalmente para ferir a outra pessoa. Nós já vimos isso acontecer. Todos nós já vimos situações como essa acontecer. Nesse ponto, então, essa alma que age assim, que ofende intencionalmente, ela está espiritualmente doente, fisicamente desprovida da graça de Deus. É uma doença que afeta a alma e o corpo, e ele fica desprovido sem a graça de Deus. Nesse ponto, essa alma ferida, que ofende por vingança, por maldade, por crueldade, essa alma já deu lugar ao diabo, como a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo.
Isso é dar lugar ao diabo. Então uma pessoa que intencionalmente fere, lesa, que destrói, que causa perda, prejuízo, por vingança, por maldade, a Bíblia diz então que essa pessoa, ele já deu lugar ao diabo, é o diabo que está agora agindo na vida dela. Queridos, então nós estamos sujeitos a pecar por essa imaturidade e descontrole, ou talvez até mesmo por essa maldade. Isso é uma crueldade. Mas pecar é humano. Aí entra o perdoar, que é divino. Perdoar é uma característica essencialmente divina, que Deus compartilha com o ser humano. Deus vem compartilhar conosco. Então quando Jesus está ensinando, ele diz, olha, primeiro você fala, Pai, perdoa os meus pecados. Deus perdoa o pecado. Agora está dizendo, Senhor, mas esse pecado o Senhor vai perdoar? É um pecado na mesma proporção que eu perdoo o meu próximo. Queridos, nessa hora, Deus amarra essa dependência do perdão que temos que receber dele ao perdão que nós temos que liberar para o outro. Jesus travou. Disse, olha, uma coisa não acontece sem a outra. Porque muitas vezes as pessoas querem sim o perdão de Deus por suas mazelas, por suas transgressões, por suas iniquidades, e essa pessoa quer receber o perdão de Deus e ainda assim andar amargurada, ressentida, revoltada contra as outras pessoas. Jesus está dizendo, isso não funciona, isso não acontece, porque Deus não concede esse perdão. Se o coração do homem não está disposto a perdoar aquele que ofendeu contra ele, aquele que o deve, ele está dizendo, então Deus, ele não vai perdoar, porque esse perdão, ele é totalmente condicional. Então, se pecar é humano, perdoar é divino. Nesse quinto ensino, Jesus fala novamente do perdão, porque precisamos aprender a orar corretamente, precisamos ter uma oração respondida. E ele fala então de orar corretamente e de oração respondida. Mas espera aí, o que tem a ver perdão com oração? É porque Jesus está ensinando, não palavras a serem repetidas, está ensinando estilo de vida. É o estilo de vida de um cristão, de um filho de Deus, de alguém que de fato compreendeu o que é a oração do Pai Nosso, que a oração do Pai Nosso não é uma mera repetição, não é um mantra, não é uma reza, não é algo que se faz mecanicamente. A oração do Pai Nosso traz princípios para nós vivermos, é dizendo, olha, agora nós temos que entender que o estilo de vida de quem ora e fala com o Pai, e recebe do Pai a resposta, recebe do Pai a bênção, esse estilo de vida passa pelo perdão. Perdão que recebe e perdão que concede. Só quem sabe a grandeza do perdão que recebeu é capaz de perdoar os outros. Quem não sabe a grandeza do perdão, quem talvez não imagine o tamanho da sua dívida, é que não compreende o quanto precisa perdoar o outro. Veja só, que aprender a orar, ter uma oração respondida, é o resultado de termos a nossa vida alinhada com Deus. Queridos, não há alinhamento nem resposta às nossas orações se nós cultivamos em nosso coração uma amargura. Espera aí, a amargura não está alinhada com Deus? A amargura não tem resposta de Deus? Rancor contra pessoas? Meus irmãos, não tem resposta de Deus. Ressentimento contra os outros? Não tem resposta de Deus. Mágoa, vingança, revanchismo? Não tem resposta de Deus. É um céu de bronze. A oração não passa. Há uma malha que cerca, que prende. A oração, ela não passa. E Deus está dizendo, não passa, porque você ainda não passou pela experiência do perdão. Porque ainda não experimentou o que é perdoar e ser perdoado. Não experimentou ainda. Aí o perdão, muitas vezes, o pedido de perdão é só uma formalidade religiosa. E não de fato um coração quebrantado, arrependido, que fala com Deus, oh Deus, Senhor, eu preciso me livrar disso. Eu preciso, Senhor, parar de carregar essas pessoas. Porque amargura, ressentimento, rancor, mágoa, vingança contra alguém
é como carregar essa pessoa nas costas. Vai carregar essa pessoa durante quanto tempo? Durante quanto tempo você vai conseguir carregar esse peso? Essa pessoa morre, ela morre porque nós não aguentamos carregar tantas pessoas na nossa vida, tantas pessoas que talvez nos magoaram, nos ofenderam. E o importante, queridos, é que nós perdoemos aos outros, ainda que eles não peçam. Ainda que eles não peçam. Eu contei outro dia a história do homem que rasgou as notas. O funcionário lá da oficina ficou comendo na padaria o mês inteiro, enfiado lá na conta, e depois foi embora da oficina e não pagou. Eu estava lá conversando com esse homem, tomando um café, e ele me falou, olha, pessoa, eu fui lá cobrar, falei, o homem sumiu, foi mandado embora, ele foi embora, não pagou, ficou num pacote de notinhas. Ele pegou as notinhas, rasgou e jogou no lixo. O homem não pediu perdão, mas ele rasgou. A Bíblia fala que Jesus rasgou a nota de dívida que era contra nós. Rasgou. Você não vai guardar aquilo lá para ficar, mas aquele fulano me deve. Mas aquele fulano não me pagou. Você não vai ficar ali curtindo aquelas notas. Não vai ficar ali namorando aquilo, pensando, olha meu prejuízo, Não, acabou. Eu libero esse homem. O perdão é libertador. Quando você liberta alguém, você perdoa alguém, você liberta a si mesmo, você não liberta o outro, não. Quando eu falo que o perdão é libertador, o perdão me liberta. Quando você perdoa alguém, você é liberto. Mas, pastor, ele não pediu. Não importa. Libera. Rasga a nota. Joga no lixo. Deixa para lá. Porque o Senhor te perdoou. Porque nós fomos perdoados por Jesus Cristo por uma dívida muito maior do que essa. Ele nos perdoa. Porque se nós resolvemos carregar esse tanto de amargura, guardar essas notas, querido, isso rompe a nossa intimidade com Deus, isso impede que as nossas orações cheguem a Deus, isso causa transtornos emocionais, acarreta doenças somatizadas em nosso corpo. Meu Deus, por que muitas pessoas não são curadas? Ora, pede a Deus, é um crente, mas é porque no coração está guardando amargura, porque coleciona notas de dívida das pessoas, de ofensa, e às vezes aqui a pessoa até celebra aquilo, mas fulano me ofendeu, mas Beltrano me magoou, mas aquele me fez mal, ele não rasgou a nota, ele cultiva aquilo no coração, e aquele rancor impede de ser curado. Paulo, quando explica na ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, ele fala, por essa causa há entre vós muitos que dormem, muitos doentes e muitos fracos. Crentes fracos, crentes doentes e crentes que morreram antes do tempo. Por quê? Porque guardaram no coração a mágoa, o rancor. Não foi capaz de fazer como Jesus, que pagou a conta, pagou a dívida. Perdoar, gente, é pagar a dívida do outro. Isso é perdoar, por isso que a palavra dívida, ela entra em pauta. Perdoar é pagar a dívida do outro. Aquele homem lá da padaria, que rasgou a nota e jogou fora, ele estava pagando aquela conta. Ele disse, olha, eu pago, jogo fora. Eu paguei essa conta. Acabou a conta porque ele pagou. Não ficou carregando aquilo, armazenando a vida inteira. Então veja só que quando nós desejamos nos livrar disso, sabe, desse peso, dessa amargura e transtorno, o Senhor Jesus vem e coloca em pauta o perdão como um dever, como uma obrigação, como algo que nós temos que fazer naturalmente, porque isso faz parte da oração. E a oração diz, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Jesus colocou isso em pauta. É um dever, irmãos, é um dever, é uma obrigação o perdão. Para ser filho de Deus, para viver como filho de Deus, para desfrutar das benesses espirituais, celestiais, nós temos que aprender a perdoar, mesmo quando não temos vontade, mesmo quando a nossa ferida está aberta e dói. Senhor, eu declaro perdão a essa pessoa, mas eu ainda estou sentindo mágoa. Profetiza todos os dias, eu declaro perdão.
Eu declaro perdão. Eu declaro perdão a fulano. Eu declaro perdão a Beltrano. Eu declaro perdão a tal pessoa que me magoou. Eu declaro perdão. É assim que nós vamos nos libertar e nós vamos cumprir aquilo que Deus falou para nós. Observemos que Jesus se refere ao perdão como algo já feito por nós, pois essa é a expectativa de Deus sobre nós. A oração fala: perdoa-nos assim como nós perdoamos. Me perdoa, Senhor, da mesma forma que eu perdoei. Quer dizer, olha, então quando você recebe o perdão, você perdoa também. O perdão recebido, ele tem que ser passado, meus irmãos. Porque se eu recebo o perdão e ele para em mim, eu não repasso esse perdão para as outras pessoas, ele perde o efeito, ele perde o sentido, ele perde a validade. Perdoar é um ato originalmente divino. Por isso, todas as vezes que nós perdoamos, nós nos tornamos semelhantes a Deus, semelhantes ao Senhor, com o coração capaz de perdoar. Isso é divino, meus irmãos. Isso cura doença. Isso cura doença. Isso cura loucura. Isso cura dependência química. Isso cura alcoolismo. Isso cura. Jesus está dizendo, olha, temos que aprender sobre o perdão. Perdoar é a condição para ser perdoado. Precisamos que Deus nos ajude a perdoar, porque muitas vezes, irmãos, é difícil perdoar. Meus irmãos, é difícil perdoar, mas é necessário perdoar. Meus irmãos, é difícil pedir perdão a alguém, mas precisamos pedir perdão. Quando nós ofendemos alguém, nós precisamos pedir perdão. Isso às vezes parece que é um pouco de humilhação, mas é um pouco de rebaixamento, mas mas nós pecamos, nós ofendemos, nós devemos. Então, é preciso pedir perdão. É muito difícil pedir perdão, talvez é mais difícil pedir perdão do que perdoar. Mas é necessário, porque isso vai consertar a nossa vida com Deus, isso vai consertar a nossa vida emocional, isso vai consertar a nossa saúde. Poderemos ter uma vida mais saudável se nós aprendermos a perdoar, não vamos carregar peso desnecessário. Então precisamos que Deus nos ajude a perdoar, porque sem essa atitude, Deus não perdoa. E é curioso que Jesus, ele traz esse tema outra vez. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Aí Jesus fala assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Queridos, o tema é tão importante que quando Jesus termina a oração, que ele fala amém, ele volta para explicar, fala, olha aqui, porque se você perdoar os homens as suas ofensas, o Pai te perdoa, mas se não perdoar, o Pai não te perdoará. Quantos crentes, quantas pessoas estão ainda carregando culpa que pensaram que foi perdoado e não foi, porque ele não perdoou o outro. Quantas pessoas, não, eu estou salvo, que Jesus me perdoou, mas você perdoou o outro? Não. Então, você não está perdoado. Todos os pecados que geram a morte continuam na nossa conta, continuam na nossa dívida. Isso é tão grave, meus irmãos. Isso é tão grave, porque isso pode mudar completamente o destino de uma pessoa, de ela pensar que está salva, que ela está garantida no céu, e depois Jesus fala assim, eu não te conheço. Mas por que, Senhor? O Senhor me perdoou naquele dia. Eu te perdoei naquele dia, se você perdoasse o outro, mas você não perdoou. Não tem perdão. Não tem perdão. Por isso Jesus volta no tema, termina a oração, fala sobre a condição do perdão, e depois que ele finaliza a oração, ele volta e explica. Além desse texto, queridos, tem outro texto maravilhoso na Bíblia,
E é um texto, meus irmãos, difícil. É um texto polêmico. As pessoas evitam falar disso, mas tem que falar. É chamado de a parábola do credor incompassivo. Chega um homem, o rei vai acertar a conta com os servos. Aí chama os seus servos. E chega um lá, meus irmãos, que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Meus irmãos, eu fiz a conversão desses 10.000 talentos. Normalmente a moeda que circulava era prata. O ouro era mais reserva, mas a prata era o que mais circulava. Então, se nós pensarmos em 10.000 talentos de prata, olha aqui, meu Deus, eu fiz a conta. Veja só que um talento são 35 quilos de prata, com valor aproximado de 15.000 reais cada quilo de prata. Sabe quanto que isso dá, meus irmãos? 5 bilhões e 250 milhões. 5 bilhões, 250 milhões em moeda atual. É impagável. É uma conta impagável. Esse era o tamanho do problema que aquele homem tinha. Eu fico pensando, como é que esse homem acumulou uma dívida tão grande? Eu pergunto, como é que nós acumulamos tantos pecados? Como é que nós acumulamos uma quantia de pecados tão grande, uma dívida tão grande? E o rei chegou para ele e falou, olha, você me deve a sua vida, da sua família, de tudo, não paga. E ele implorou, falou, me perdoa, me ajuda, me perdoa, me dá um prazo para eu te pagar isso. Queridos, isso é ilusão. Isso é enrolação, me dá um prazo que eu vou te pagar. Não, queridos, tem coisa que não se paga. Tem dívida que não se paga, ela é tão grande, ela é tão vultosa, que não se paga. Então a Bíblia fala que aquele rei, ele tomou decisão, falou assim, olha, sua dívida é muito grande, não tem como pagar, eu vou te perdoar. Você está perdoado? Meus irmãos, imagina o que é tirar uma dívida de 5 bilhões, 250 milhões de reais de cima das nossas costas. Querido, aquele homem sai de lá agora e fala, pode ir, você está livre. Pode ir, você está livre. Só que esse homem que devia 5 bilhões, ele caminha mais adiante e encontrou ali, queridos, um servo dele que lhe devia, sabe quanto, gente? 100 denários. O denário era o correspondente a um dia de trabalho. Então eram 100 denários. Fazendo essa conta dos 100 denários, queridos, nós chegamos aqui à conta de 14 mil reais. 14 mil reais. Então quer dizer que ele devia para aquele homem o correspondente a 100 dias de trabalho, como devia para ele. 14 mil reais. Mas a dívida dele com o rei era 5 bilhões 250 milhões. Eu até fiz a conta. Queridos, a conta do outro era 375 mil vezes menor do que a dívida do outro. 375 mil vezes a diferença de uma conta da outra, do valor. Então, aquele homem falou com o outro, você me paga os seus 14 mil? Ele tinha recebido 5 bilhões de perdão. Me perdoa, me paga os 14 mil. Ele falou, mas eu não tenho como pagar. Chama o oficial de justiça, põe na cadeia e vai ficar lá até me pagar. Vai vender sua mulher, seus filhos, vai vender tudo que você tem. Me paga os 14 mil. E o homem foi. E aí as pessoas viram aquilo e falaram, mas peraí, que absurdo. Como é que um homem que recebe um perdão tão grande não consegue perdoar algo tão pequeno? E chamaram o rei e falou, rei, sabe aquele homem que o senhor perdoou? Aquela dívida vultosa? Pois é, ele encontrou outro lá que devia uma mixaria para ele. Mandou prender ele. O rei falou, se ele fez isso, o senhor acredita que ele fez isso, rei? Chama ele lá. Foram lá os soldados, trouxeram o homem. Ele disse assim, servo mau. Olha o que o rei disse, servo mau. Eu tive compaixão de você. Eu te perdoei uma dívida impagável. Não devias tu, da mesma forma, perdoar o seu próximo? Como você não o perdoou, eu revogo o perdão
e agora você me deve de novo 5 bilhões, 250 milhões. Vai para a cadeia e os verdugos vão te atormentar. Peraí. E aí Jesus conclui essa parábola de ensino falando, sabe o quê? Assim também vos fará meu Pai Celestial, se não perdoardes cada um as suas ofensas. Assim, quer dizer, da mesma forma. Qual foi a forma? O rei revogou o perdão dado. Um homem que recebeu gratuitamente o perdão, agora devia tudo outra vez, porque o rei revogou, porque o perdão que recebeu não foi passado. Quem recebe perdão e não repassa, tem o seu perdão cassado, revogado. Por isso que eu falei que tem muito crente que pensa que está com o nome do livro da vida e está no livro dos devedores. E está lá, olha, você tem dívida para pagar, você não pagou porque você não perdoou os outros. Quer dizer que o que valida o perdão que nós recebemos de Deus é o perdão dado ao nosso próximo. O que valida o perdão que Jesus nos dá é o perdão que nós damos aos outros. Queridos, em nome de Jesus, pensa nisso, porque isso é cura para a nossa alma, isso é saúde, isso é remédio. As pessoas têm que entender isso, os cristãos têm que entender isso. Nós não podemos viver nesse mundo com o coração cheio de amargura, de rancor, de ressentimento. Nós temos que ser livres, porque quando Jesus Cristo nos perdoa, Ele está dizendo, olha, você está livre, mas estar livre significa, eu não devo nada, igualmente ninguém me deve, porque assim como eu fui perdoado, eu perdoo, eu rasgo a nota de dívida de todo mundo. Pronto, queridos, é liberdade, liberdade, nós temos anistia ampla, geral e restrita. Pronto, ninguém deve. Se nós não perdoamos, não somos perdoados. Revogação de perdão dado. Então o seu senhor o chamou e lhe disse, servo mau, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente perdoar o teu conservo, como eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Verdugos são torturadores, são atormentadores. Esses são os verdugos. Quer dizer, querido, que uma pessoa que não perdoa, meus irmãos, ele é atormentado por dívidas, ele é atormentado pelo passado, ele é atormentado por aquilo que não foi perdoado. Nós precisamos liberar perdão. Não é fácil não, meus irmãos, mas você toma a decisão. Eu decido agora perdoar fulano, perdoar Beltrano, eu decido agora, Senhor. Então eu tomo essa decisão, eu gero um ato legal pela minha palavra, e o perdão de Deus vem e flui por meio de nós, e alcança as pessoas, e todo mundo 0-0. Sabe, queridos, mas se nós recebemos o perdão, e perdoamos os outros, queridos, não importa o tamanho da nossa dívida, Jesus está dizendo, eu rasguei, pronto, está pago, não tem mais nada. Por isso, querido, precisamos que Deus nos ajude a perdoar. Esse processo envolve análise da nossa vida. Nós sempre pensar, meu Deus, será que eu fiz mal, Senhor? Meu Deus, será que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da vida dessa pessoa? Meu Deus, quais são as minhas transgressões? Quantas pessoas que eu pequei, eu vou lá pedir perdão. Você deve para quem? Vai lá pedir perdão. Precisamos de quebrantamento, de arrependimento, de confissão, de concessão de perdão, de pedido de perdão e até mesmo de reparação a quem nós lesamos. Precisamos. A pessoa pode até te perdoar, mas nosso dever é reparar. Sem essa compreensão prática do perdão, as nossas orações voltam sem efeito. A nossa oração volta sem efeito. Quantas orações, meu Deus, não são atendidas? Porque Jesus está dizendo, olha,
existe uma condição aqui, ó, que é o perdão. Você pode pedir tudo o que quiser, mas se esse ponto não estiver acertado, ele gera limitação em tudo na nossa vida. Queridos, em tudo. Temos que fazer um pacto com Deus, um ajustamento de vidas. Precisamos. Nossa oração precisa ser respondida. O perdão por meio de Cristo nos faz filhos de Deus. Um filho de Deus perdoa, por isso ele se assemelha a Deus. Um filho de Deus perdoa, mesmo quando o perdão não é pedido. Mesmo quando o perdão não é pedido. Ele não me pediu perdão, não. Perdoa-se mesmo, sabe por quê? Porque você recebeu o perdão. É isso. Esse é o quinto ensino de Jesus na oração do Pai Nosso. Nós vamos ter orações respondidas. Nós seremos perdoados se esse perdão for repassado às outras pessoas. Do contrário, os atormentadores vão trabalhar na nossa mente, nos atormentar. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo para trazer a nossa mente, para trazer a nossa alma, para nos revelar quando estivermos pensando, quando estivermos orando, quando estivermos dormindo, quando estivermos deitados, quando estivermos meditando. Ó Espírito Santo, revela o que na minha vida ainda está em aberto. Me revela, Espírito Santo, caminhos por onde o perdão tem que fluir para alcançar outras pessoas, porque nós precisamos, irmão, dessa plenitude de Deus em nossas vidas, para sermos crentes maduros, para podermos fazer a oração do Pai Nosso, meus irmãos. Eu vou dizer hoje 10 Pai Nosso. Não, gente. Viveu? Adquiriu o estilo de vida? Não. A oração do Pai Nosso não é para ser repetida. São ensinos para serem adquiridos. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Oh Deus, somos agradecidos pelo perdão que recebemos em Cristo. Mas, ó Deus, nesse momento em que somos confrontados com a sua palavra, chocados, ó Deus, pelos ensinos de Jesus, pedimos-te em nome de Jesus, mostra-nos, revela-nos, ó Deus, se em algum segmento da nossa vida o perdão, Pai, não está fluindo, o perdão não está sendo repassado. Oh Deus, ajuda-nos. Às vezes, ó Pai, nos esquecemos, ou às vezes nem queremos pensar no assunto. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, revela a cada pessoa, revela a cada um de nós, ó Deus, aqueles a quem devemos, aqueles que nos devem, para que possamos, meu Pai, pedir perdão e também perdoar essas pessoas. Oh Pai, tem misericórdia das pessoas que estão enganadas, que estão amarguradas, ressentidas, ó Deus, pensando que receberam o perdão do Senhor, mas o coração dela, Pai, está, meu Deus, tão carregado de mágoa, de rancor, de amargura, de ressentimento. Oh Deus, ele retém, Pai, ele impede o perdão de fluir na sua própria vida. Senhor, ajuda, revela, mostra, ajuda-nos, ó Deus, a fazer uma lista, Pai, de pessoas, ó Deus, contra quem temos ressentimento e amargura, para que possamos, Pai, libertar a nossa alma dessas pessoas e podemos, ó Pai, desfrutar do perdão pleno que o Senhor tem para nós, para que a nossa oração, Pai, possa chegar até o Senhor e trazer todos os resultados que nós esperamos nessa terra, para que, ó Deus amado, possamos de fato viver como a sua palavra ensina, Senhor, com poder, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para, ó Deus, expulsar os demônios, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, ouve o nosso clamor, Pai, ouve a nossa oração e ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o perdão que o Senhor nos dá. Perdoa-nos, ó Deus, dá-nos, ó Pai, esse perdão e o poder para perdoar, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.